E olha, parece que acabou a farra das pessoas ficarem comprando as chamadas canetinhas mágicas emagrecedoras sem autorização. Tudo isso porque, enfim, a intenção, claro, foi para tentar conter o uso indiscriminado do produto, como o Ozempic, o Wegovy, Saxenda, né? A Anvisa, inclusive, entrou no circuito agora e decidiu que para comprar o medicamento será necessária receita médica em 2 vias com data de emissão e as farmácias devem reter a receita na hora da venda e a regra passará a valer, passará a ser a mesma, melhor dizendo, e já aplicada para venda de antibióticos, inclusive. E David de Tarso, o que você achou? Antes, como funcionava? Eu, por exemplo, se eu quisesse comprar uma caneta dessa, eu ia com o receituário na farmácia, conseguia pegar e esse receituário não ficava retido. Agora a Anvisa quer que o receituário fique retido, ou seja, orientando, né, identificando qual médico que fez aquela prescrição, até mesmo para eles controlarem quantas pessoas que estão adquirindo essas medicações, porque eventos adversos foram notados, de acordo com um levantamento da VegMed, justamente eventos adversos relacionados aí a mal-estar, pancreatite. Houve um aumento de mais de 5% em relação aos casos de pancreatite por causa das canetas. Então, por isso que a Anvisa está criando delimitações em relação a esse tema. Vamos ser sinceros aqui, Maria de Carli. Sim. Decisão acertada da Anvisa nesse caso aqui. Estava uma grande farra nesse sentido, na minha opinião. Lembrando aqui para toda a nossa querida audiência que o uso original, né, do próprio Ozempic era para diabetes. Então, esse uso para emagrecimento é um uso off-label, como é bem conhecido, né? Da mesma forma que o Viagra originalmente era para angina, né, e para hipertensão, e descobriu que para outras coisas também funciona aí. Tá okay? Levantava. Realmente. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar repercutindo aqui, tecnicamente falando, com toda a precisão que a nossa audiência merece, para entender realmente o impacto dessa decisão da Anvisa. E eu proponho que agora, na medida que a gente recepciona os ouvidos atentos de todo mundo também nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio, o tema da vez, a Anvisa entrando no circuito, colocando regras, regulamentações para a forma com a qual agora o Ozempic, o Wegovy e outras canetinhas emagrecedoras mágicas, cada vez mais ganhando adesão Brasil e mundo afora, vão funcionar. Como é que vai funcionar essa parada a partir de agora ali nas farmácias Brasil afora? Mas para falar aqui com quem realmente tem conhecimento de causa, eu proponho que a gente traga aqui para o Morning Show agora o endocrinologista Francisco Tostes, que se junta a nós agora. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela presença. Tudo bem, bom dia, Marinho. Bom dia ao pessoal aí do estúdio. Muito obrigado. Conta pra gente aqui, doutor, em relação aos principais riscos, perigos, inclusive do uso discriminado de Ozempic. Acho que perdemos a gente perdeu na hora da gente ouvir aqui, mas acontece com os melhores, um breve soluço técnico, a gente já vai estar voltando com eu só queria acrescentar que isso é para mostrar, gente, que não existe fórmula mágica quando se trata de saúde e emagrecimento, porque é um caminho árduo pela frente, que condiz com mudança de rotina, tem que fazer uma alimentação saudável, exercitar-se, não é da noite pro dia. E eu sei de muita gente que vai ficar triste com essa medida mais rigorosa aí, porque de fato, como a nossa manchete bem diz, virou uma farra, se tornou um uso indiscriminado. Você tem amigos? Eu conheço pessoas que usam. Mas sem moralismo de goela. Aqui, ó. Sem moralismo de goela, ô meu caro Mano Ferreira. Não é que o uso em si tá errado, não, tá? Mas, de novo, tem que ser com acompanhamento médico, tem que ter essa chancela. E a gente agora volta com o doutor Francisco Tostes, baita de um endocrinologista, vai dar aqui o papo reto pra gente. Afinal, doutor, obrigado pela presença. Como é que essa medida da Anvisa, você imagina, como é que ela vai ajudar a conter o uso indiscriminado e sem critério dessas canetinhas, hein? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos aí do estúdio. Obrigado pelo convite. Como vocês todos falaram, né? Tá um uso indiscriminado e apenas fazendo um ajuste na fala de vocês sobre o uso off-label, todas essas medicações, na verdade, elas foram lançadas inicialmente no mercado sim para diabetes, mas todas elas depois foram aprovadas on-label para obesidade. O que é off-label é o que justamente acontece na maioria dos casos, né? Muitas das pessoas que usam por conta própria essa medicação, elas não têm sobrepeso ou obesidade, elas têm um desejo social de estarem um pouquinho mais magras, né? Elas querem perder 3, 4, 5, 6 quilos e fazem uso por conta própria dessas medicações. O problema disso tudo, quando você amplifica tanto o uso dessas medicações, é que, como o David falou, a chance de problemas
tá? Embora sejam medicações realmente muito seguras, vai começar a aparecer, né, um risco maior de complicações, né? Tanto que hoje, na época das redes sociais, né, a gente vê trends, viu, né, ao longo dos anos, como a Ozempic Face, por exemplo, justamente por conta desse uso sem orientação médica. E com a exigência da receita, da retenção, na verdade, da receita, passa realmente a exigir que o paciente receba essa orientação e o acompanhamento de um médico que vai então assumir a responsabilidade sobre o paciente estar usando essas medicações. Doutor, isso tudo, né, mano, vem no contexto de roubo de Ozempic, gangues do Ozempic, Ozempic na cueca, então tá perdendo a linha a situação. Mas, doutor, importante, obrigado pela correção, inclusive, na distinção entre off-label e on-label. Agora acho que a nossa audiência está na mesma página, com precisão. Mano Ferreira com a próxima pergunta. Essa questão do contrabando até me traz a preocupação a respeito de até que ponto o aumento da burocracia não pode levar mais pessoas a procurarem os chamados traficantes de remédio no lugar de irem até a farmácia, onde, querendo ou não, há pelo menos a figura do farmacêutico que poderia aumentar algum tipo de consciência do paciente a respeito dos possíveis danos, né, do mau uso do medicamento. Então, eu queria fazer a pergunta nessa direção e também pedir um esclarecimento sobre, no caso do paciente que não tem a recomendação de uso do medicamento e está usando para perder aqueles 2, 3, 4 quilinhos, quais são os efeitos negativos que a ingestão do medicamento pode levar ao paciente, doutor? Tá interessado, mano? Me perdoa. Mano Ferreira tem bom humor aqui. Perdão, doutor Francisco Toshi, a palavra é sua. Imagina. Ô, Mano, essa tua pergunta sobre os efeitos colaterais, ela foi excelente. Os efeitos colaterais, eles são os mesmos. O que passa a literalmente pesar de uma forma diferente na balança é o risco-benefício. Num paciente que tem obesidade e, todos os riscos relacionados a essa doença, né, que são hoje mais de 200 doenças associadas ou problemas de saúde associados à obesidade, essa relação risco-benefício é muito diferente de um paciente que quer perder 4 quilos. Né? Ou seja, ele obviamente assume um risco, assim como quando a gente usa qualquer medicação, né, com indicação, ele assume um risco de que determinados problemas, né, intercorrências podem acontecer, mas com um potencial benefício realmente que passa a fazer valer a pena. Eu acho que essa é a grande diferença. A maior parte dos efeitos colaterais dessas medicações são inclusive transitórios, né? São enjoos, ânsias de vômito, e costumam passar ali depois das primeiras aplicações. Mas sim, existem outros efeitos, principalmente com o uso prolongado e com doses maiores, que eles podem sim acontecer, ao contrário do que muita gente imagina, né? Eu acho que muito do uso disseminado do Ozempic veio a partir de um entendimento das pessoas de que essas medicações eram isentas de complicações maiores na saúde, né? Então, essas pessoas assumiram ali livremente o risco ali de usar essas medicações, mas eles podem acontecer, como o David comentou sobre o risco de pancreatite, mas mais frequente até do que pancreatite são crises de vesícula, né? Formação de pedras na vesícula, desidratação, crises de colite, ou seja, tem algumas complicações que elas realmente podem acontecer. E com saúde não se brinca, né, doutor? E essa é a mensagem que a gente quer reforçar aqui 1001 vezes, quantas vezes forem necessárias aí para a nossa querida audiência que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou aqui com a Maria de Carli para a próxima pergunta. Doutor Francisco Toshi, endocrinologista, trazendo o que é fato, o que é fake sobre o Ozempic e também, pelo visto, o fim da farra do Ozempic. Minha cara, Maria. Doutor, eu tenho 2 perguntas. O que eu tinha ouvido falar é que o Ozempic, ele ajuda muito para quem tem compulsão, principalmente para quem tem compulsão de doce e toda essa ansiedade também com relação a se alimentar. Essa é a minha primeira pergunta, se é nisso que ele target. E a minha segunda pergunta é, na história da medicina, o senhor já viu algo similar a essa farra que ocorreu, essa obsessão da sociedade humana com um tipo de medicamento para a solução mágica de um problema que também tem várias
vários pormenores. Eu queria entender se você consegue relacionar com algo similar na história da medicina para outro tipo de medicamento, enfim. Olha, realmente é uma medicação que ela tem um mecanismo de ação super complexo e completo, vamos dizer assim. Ela age tanto na fome propriamente, como na vontade de comer, né? Que é o apetite hipotalâmico e o apetite hedônico, né? Que a gente chama. Então, ela mexe nos dois mecanismos, não só na vontade de besteira, mas ela promove também uma maior sensação de plenitude, de saciedade. Então, normalmente esse paciente vai ingerir porções menores, vai levar mais tempo para sentir necessidade de se alimentar novamente. E, com isso, ela acabou promovendo um resultado de perda de peso impressionante. É uma medicação, agora vai vir um Mounjaro com um resultado de 20, 25% de perda de peso corporal. Imagina, né? A pessoa perde 1/4 do seu peso. O Ozempic é um pouco menos, é algo entre 15 a 20, mas olha a magnitude da perda de peso da medicação. E por isso, então, que, respondendo a segunda pergunta, nunca houve na história da medicina uma reação em massa, né? Uma adoção em massa a uma medicação como houve com o Ozempic, né? Vamos lembrar que é uma medicação que custa em média R$1.000 por mês e que nos anos de 2023 e 2024 a gente teve crise de desabastecimento global da medicação. Que loucura. Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas simplesmente não conseguiam encontrar o Ozempic na farmácia, uma medicação que custa R$1.000. Então, realmente é um fenômeno, né? Nunca a gente viu nada parecido com nenhum tipo de medicação, seja a área que for, né? Esse foi o Dr. Francisco Tostes, endocrinologista aqui no nosso Morning Show, trazendo aí clareza em meio a tantas nuvens em volta desse tal Ozempic, das canetinhas emagrecedoras. E a Anvisa entrou no circuito. Vamos ver como é que vai ser a consequência olhando adiante. Saúde em primeiro lugar sempre, acompanhamento médico também sempre junto. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês pelo convite.